Olá, tudo bem? No ar mais uma edição do Alesp em Pauta. No programa de hoje, a saúde infantil, especificamente sobre a oncologia. Sobre este assunto, nós vamos conversar de forma remota com o Dr. Sidney Eppelman. Ele é oncopediatra e também acompanha a doutora Daniela Petri Piotto, reumatologista pediátrica. Sejam demais bem-vindos ao nosso programa, que bom tê-los aqui conosco. E eu vou iniciar esse nosso bate-papo, então, com a doutora Daniela, porque ela é reumatologista e me chama a atenção a seguinte situação. Qual a relação entre a reumatologia e a oncologia pediátrica? São especialidades que eu gosto de falar que nós somos primas, porque são sintomas muito parecidos, principalmente a leucemia, que é uma doença sistêmica com diversas manifestações que também podem ser encontradas em quadros infecciosos e reumatológicos, né? Como febre, dores nas pernas, manchas no corpo, aumento do baço, do fígado, né? Então, toda vez que a gente faz um diagnóstico de uma doença reumática na infância, obrigatoriamente o reumatologista precisa descartar infecções e causas oncológicas. E além dos tumores ósseos, que também, né, osteosarcoma, né, tumores ósseos localizados que acabam provocando essa dor na perna, ou no joelho, ou numa parte muscular da criança. Diante dessa resposta da doutora Daniela, doutor Sidney, de que forma diagnosticar, então, o câncer infantil? Existe, de fato, essa situação que complica às vezes ou não? Como que é isso? É completamente complicada, como a doutora falou. Ela citou dois exemplos, leucemia e, menos talvez tumores ósseos, mas a leucemia é a típica situação onde que se não fizer o diagnóstico correto, as coisas não caminham bem. Por exemplo, se porque quem faz diagnóstico não são os pais, tem que lembrar disso, são os médicos. Se o médico não souber fazer o diagnóstico diferencial entre uma leucemia e uma doença reumatológica, ele vai usar e normalmente é muito interessante isso. A gente faz diagnóstico naquilo que a gente conhece. Você aprende muito mais reumatologia na faculdade do que oncologia. E muitos currículos de algumas faculdades nem têm oncologia como na grade curricular. Então, o que acontece? Você não faz diagnóstico. Aí você faz o diagnóstico daquilo que você sabe, faz diagnóstico de hematologia. E que se confunde muito. E a gente recebe depois um paciente com corticoide, que dificulta o diagnóstico nosso, já começa a tratar, e perde a maior chance de cura. O paciente exposto a corticoide, porque fizeram o diagnóstico de alguma questão reumatológica, uma doença, uma enfermidade reumatológica. No final da história, mascarou o quadro, chega mais atrasado. Então, sem dúvida, que a importância de lembrar que câncer também existe, e por isso o Setembro Dourado é fundamental. Mas lembrando que isso é uma questão médica, né? Fazer diagnóstico diferencial, os pais não têm. Até porque a oncologia pediátrica, a gente falou da leucemia, é a mais comum das neoplasias, mas a gente tem uma gama muito grande. Então, tem os tumores cerebrais, que são outros tipos de sintomas. Tem o retinoblastoma, que é outro tipo de sintoma. Os tumores ósseos, tumores abdominais, tumores de partes moles, neuroblastoma. Então, a gente não vai conseguir discutir isso e nem ensinar os pais, nem é o papel. Agora, é importante lembrar que existe, e por isso que a gente está aqui. É importante lembrar que o que é a mensagem sempre que eu falo? Não vai bem, tem que procurar atendimento médico. Mas o médico tem que saber o que está fazendo, o pediatra tem que saber o que está fazendo. Senão, realmente, a gente tem muitas dificuldades, e isso é uma realidade até hoje. E o atraso diagnóstico é fundamentalmente nessa situação, não é nada, é uma gripe, é uma infecçãozinha. Né? Ainda quando falam que é reumático, ainda pelo menos tem uma doença reumática, né? Achou o diagnóstico. Agora, muitas vezes não é nada, e já é início de alguma situação bastante complicada. Doutor, em termos de diagnóstico, né, como é que está essa questão no Brasil, né? Aí gostaria que o senhor fizesse um panorama, né? Essa observação do diagnóstico do câncer infantil, né, em nosso país. Então, a gente espera todo ano ao redor de 8 mil pacientes novos, todo ano, fora aqueles que já estão em tratamento. Isso é muito, isso é pouco, é uma doença rara. Quando doenças raras, o diagnóstico sempre é mais difícil.
são, por exemplo, 600 mil pacientes novos com câncer na fase adulta, nos adultos, 8 mil na criança. Naquela criança, naquela família, naquela situação, isso se transforma em 100%, né? É muito caso, porque criança não vai ficar doente, criança vai ficar bem. Então, acontecer uma doença grave como essa, tem um impacto muito grande. E a gente tem dificuldades no país, porque eu sempre chamo a atenção que é importante que a gente tenha o diagnóstico e tenha um acesso. Não adianta você ter o diagnóstico e ficar esperando para a criança chegar num lugar para tratar. Então tem que ter, quando a gente fala em diagnóstico precoce, a gente fala de diagnóstico precoce, hoje não só mais precoce, preciso, mas também acesso a um tratamento imediato. A legislação brasileira, por exemplo, fala em 60 dias que pode esperar. Não existe você ter um diagnóstico e esperar 60 dias. Você perde o diagnóstico precoce. Então, o país tem instituições no Brasil todo tratando, diagnosticando, mas a qualidade tem que ser sempre muito melhorada, tem que ser muito incrementada para dar toda a condição daquele diagnóstico de impacto seja feito o diagnóstico mais preciso, o tratamento mais adequado. Aí sim a gente consegue chegar às curvas de cura, sobrevida que existem, comparado a grandes centros. Isso é possível, não é uma realidade no país todo. Já passo a questão, então, para a doutora Daniela, porque a senhora vinha nos explicando, então, essa questão da irmandade, entre aspas, né, das duas especialidades na medicina, mas é importante também diferenciar essa questão dos sintomas, né, oncológicos e os sintomas da reumatologia, né? Eu gostaria que a senhora esclarecesse esse assunto para a gente, por favor, no sentido de entender de que forma, né, esses pais irresponsáveis também devem, logo de início, né, serem orientados, levarem os filhos aos médicos, enfim. Acho que isso é de mais importante. Eu gostaria que a senhora falasse sobre isso. Certo. Muitas vezes os sintomas eles se sobressaem e realmente com características clínicas somente a gente não consegue diferenciar, né? A gente sabe, claro, que uma criança com leucemia normalmente ela tem uma artrite aguda, que é aquela dor articular ou aquela inflamação nas articulações que vão e voltam, né? Então não precisa ficar crônico como um reumatismo, né? As nossas doenças reumáticas geralmente são dores articulares ou inflamação nas articulações que duram mais do que 2, 3 meses na mesma juntinha da criança, né? Então, por exemplo, é uma criança que fica com o joelho muito inchado por mais de 3 meses, que acorda de madrugada com a dor, ou pela manhã, por exemplo, né? Ela acorda travada com a dor. Esse, inclusive, é um fator que nos alerta, por exemplo, numa criança que tem dor de crescimento, que é uma dor já há bastante tempo, né? Que é uma dor característica benigna, que geralmente não tem sinais de alerta, como febre, não acorda a criança na madrugada, em que a criança no dia seguinte nem lembra que teve a dor, por exemplo, que continua fazendo as suas atividades diárias, diferente de uma leucemia, em que a criança continua prostrada, com fadiga ou com dor no corpo, né? Começa a fazer uma anemia. Então, muitas vezes a gente realmente precisa do exame, né? Que é o mielograma, para poder realmente descartar aí que possa ser uma doença oncológica para a gente pensar. Mas a gente tem características clínicas como essas que eu citei, né, em relação a despertar noturno, da madrugada, que é muito típico da leucemia, e das doenças reumáticas é mais pela manhã, na hora que acorda, quando fica muito tempo parado, né, e que a criança acaba apresentando essa limitação articular. Existe alguma correlação entre as doenças autoimunes e o câncer? Normalmente a gente fala que não, né? Que não tem essa relação direta, mas a gente sabe que tem algumas características genéticas na infância que podem predispor, né, a leucemia, que o doutor pode explicar melhor do que eu, mas normalmente não tem essa associação direta das doenças autoimunes com o câncer. Doutor, por favor. A gente pode ter, sim, uma correlação entre algumas síndromes de predisposição do câncer, que são doenças genéticas, que muitas vezes podem cursar também com questões autoimunes e que podem também, no caminhar da criança, desenvolver algum tipo de tumor, não só leucemia, como outros tipos de tumores também. É muito comum em tumores cerebrais, existem associações, como, por exemplo, você tem a síndrome de
de Down e leucemia, por exemplo, você sabe que isso tem uma incidência maior. Crianças com Down têm uma incidência muito maior de risco de desenvolver leucemia. Isso é importante porque a hora que, mas novamente, a cargo dos profissionais entre saber que se a criança tem sinais e sintomas que podem estar entre uma questão reumatológica ou outra questão outra qualquer, que com Down, a chance maior é que seja uma leucemia, porque epidemiologicamente é muito mais comum que seja. Então, o diagnóstico tem que ser feito com essa gama toda de achados clínicos, achados da história do paciente, são importantes para fazer a diferenciação. Óbvio que é importante a gente fazer a diferenciação através dos exames necessários, e que alguns são bastante simples de serem feitos para a diferenciação inicial, não com todos os detalhes, mas muitas vezes o próprio hemograma consegue diferenciar entre algumas doenças, pelo menos para o encaminhamento, para que a gente possa encaminhar de forma mais rápida, para daí definitivamente encontrar o diagnóstico. Mas existem, sim, associações entre algumas alterações genéticas que cursam, muitas vezes, com doenças, de alguma forma, com questões autoimunes e que está relacionado a uma chance maior de câncer, sim, na infância e mesmo nos adultos. Isso, Doutor, isso mesmo. Em relação às doenças autoimunes, o que nós costumamos ver em adultos, uma relação, por exemplo, dermatomiosite juvenil com maior incidência de linfoma, diferente da infância que não temos essa associação, né, em relação a uma doença autoimune. agora, doutor, estou aqui pensando numa situação, né? Muito se fala sobre a cura do câncer, né? E a medicina, a ciência, como é que tem trabalhado essa relação, doutor, da cura, né? Nas crianças? O câncer infantil é uma doença curável, altamente curável. A gente espera que a grande maioria dos pacientes, 70%, 80% das crianças com câncer, não olhando para diferentes tipos de tumores, e essa é a dificuldade quando falamos de câncer, que temos vários tipos e subtipos em cada uma das neoplasias, é que a gente sabe que é curável, mas a cura só acontece quando tem uma série de fatores. O mais importante é que ele seja diagnosticado corretamente e tratado com todos os recursos hoje muito grandes, mas que possa oferecer, sem dúvida, essa melhor chance de cura. O que é 100% de chance, eu sempre digo, é a nossa meta. Não quer dizer que a gente vai curar 100%, mas você tem que oferecer aquilo que está no nosso alcance, a melhor chance de cura, porque a cura é uma realidade. Diante dessa explicação do senhor, dessa resposta, como é que tem sido feito, então, estudo, ou como têm sido feitos os estudos aqui no Brasil, fora do nosso país? Bom, existe um investimento que acontece em termos no Brasil também, fora do Brasil, eu participo de muitos deles e desenvolvo até muitos dessas iniciativas. Para quê? Para que a gente tenha a condição, hoje, um exemplo muito fácil de entender. Quando a gente fala de um tipo de leucemia, um tipo de tumor cerebral, meduloblastoma, por exemplo, antigamente a gente chamava isso como uma doença única. Hoje, através das técnicas que a gente tem 4, 5, até 10, 15 subtipos. Mas por que é importante? É um detalhe acadêmico? Não, não é um detalhe acadêmico. Isso implica em qual é a melhor, a gente conhece até qual é a melhor forma de tratar, qual as drogas que têm que ser incluídas. Mas para ter esse conhecimento, a gente tem que ter o acesso a esses exames sofisticados, caros, que muitos lugares na esfera pública não encontram, e a gente tem até um trabalho para que isso aconteça na maioria dos lugares, e na esfera privada isso acontece de forma mais fácil, porque tem uma fonte pagadora que muitas vezes aceita esse pedido para esse exame mais específico. Então, aquilo que aconteceu na oncologia pediátrica, na oncologia clínica também, é maravilhoso, esse conhecimento. Ele reflete no manejo do paciente, mas tem que ter todo mundo acesso a isso tudo, desde o médico que pede até quem paga a conta. E existem impactos, e quais seriam eles, doutora Daniela, né, nesse tratamento do câncer, das doenças reumáticas?
Então, tem, né? A gente sabe que as primeiras fases são quimioterapias realmente das fases da indução, né? Quimioterapias mais intensas, em que se usa corticoide, né? Dependendo do protocolo, se usa corticoide até um pouco mais. E a gente sabe que o corticoide no tratamento a longo prazo, ele pode realmente afetar a parte do metabolismo ósseo, né? Então, a curto prazo, a criança sente muita fadiga, ela, quando está tomando naquela fase do corticoide, muita dor muscular. Tem algumas drogas também, quimioterápicas, que causam dores musculares, a criança fica com essa dor, com essa fadiga. Muitas vezes a criança, por ficar pelo maior tempo de hospitalização, elas podem também ter uma perda de massa muscular, então hipotrofia, né, hipotonia. Então é importante aí o trabalho da fisioterapia em conjunto para fortalecimento muscular depois que a criança tiver, né, na fase já posterior, né, desse tratamento inicial. E essa questão também do cálcio, da vitamina D, que a gente sabe que é importante por conta do osso, no efeito a longo prazo aí do corticoide, na osteoporose, né, na osteopenia da infância. Existe também desafios, aí acredito que os dois possam responder também, complementando um ao outro, obviamente, no sentido de diagnosticar, né, tem toda a questão do diagnóstico precoce, né, no câncer infantil, e isso reflete também na reumatologia? Diagnóstico precoce, você Isso, fala, em exato, relação ao câncer, exato. se reflete no efeito a longo Exato, prazo? exato. Não, assim, não teria relação especificamente da leucemia, mas dos tumores ósseos, sim, né, doutor Sidney? Se ele quiser explicar um pouquinho melhor. É, eu enxergo diferente. Eu não acho que tenha uma correlação dessa forma em termos de diagnóstico precoce. Eu acho que o tumor ósseo, que é o sarcoma Jung, que acontece no adolescente, ele é muito específico, aquela dor específica que você faz um raio-x simples, você encontra a lesão. E aí é suspeita. Então é difícil você mascarar. Eu acho muito mais a leucemia, sim, eu concordo. Nos tumores ósseos, eu acho que é uma questão de realmente querer fazer o diagnóstico e fazer o diagnóstico de forma mais precoce. Se precoce, você aí tem uma outra questão de que tipo de tratamento você vai oferecer. Quanto mais tardio, você tem que ser mais agressivo. O que que é mais agressivo? Dependendo do tamanho do tumor, você infelizmente tem que fazer uma amputação, uma desarticulação. E aí não é nem é oncológico, nem reumatológico, é uma questão de atraso do diagnóstico que obriga, no nosso manejo, a tratar o paciente de forma mais agressiva, porque a gente não tem condições de fazer uma cirurgia conservadora, que hoje é um fato que existe há mais de 40 anos, onde a gente, né, no início da minha carreira, 40 anos atrás, a gente já começou a fazer cirurgias conservadoras em tumores pequenos. Então, tumor pequeno, e obviamente com a idade correta para que a gente possa colocar essa prótese. Agora, o diagnóstico o precoce, para tumores ósseos, está relacionado ao manejo. E aí, qual é o melhor manejo? Porque não adianta a gente fazer uma cirurgia conservadora se você não fizer toda a ressecabilidade do tumor. Então, quanto antes esse tumor for diagnosticado e tratado, a gente vai conseguir, sem dúvida, oferecer uma questão de qualidade de vida depois melhor. Porque, apesar que hoje também temos próteses maravilhosas, então também é uma questão depois de investimento na fisioterapia e na prótese, mas a gente sabe que é muito melhor você ter condições de oferecer uma endoprótese, uma prótese para o paciente ter condições de continuar sem, porque é sempre muito agressivo uma amputação. Eu enxergo desta forma a questão. Agora, eu chamo muita atenção porque eu acho muito difícil a gente conseguir colocar aos pais, eu acho que é uma questão muito mais médica. O diagnóstico tem que lembrança que o médico tem que fazer, que existe, porque a própria doença me permite colocar da questão da reumatologia pediátrica, é uma doença rara também. E eu sempre brinco com os alunos e falo, me falem os sinais e sintomas da artrite reumatoide juvenil, para alguma coisa pegar aí e me fala da leucemia. Ele me responde da artrite, não da leucemia, apesar que a leucemia é mais comum, do ponto de vista de Com certeza. epidemiologia. Mas porque os currículos foram montados para aprender mais isso, você responde aquilo. Então, a nossa função aqui é saber, não é simples fazer diagnóstico, mas não é impossível, desde que você pensa que pode ser isto ou isto. E aí,
sem dúvida, não falar, então é isso, acabou, sem confirmar e dar um corticoide, como a doutora colocou. Não é para ficar dando corticoide para todo mundo, nem se for do ponto de vista reumatológico. Por quê? Porque é o especialista daí que tem que saber qual é o melhor tratamento. Doutora, por favor. Sim, eu concordo totalmente com isso, por isso que eu até pedi a opinião dele em relação aos tumores ósseos, porque eu também acho que é muito relacionado assim, ao diagnóstico precoce, mas não há uma relação direta com as nossas doenças autoimunes, né? Em Não. relação aos tumores ósseos, leucemias. Então, para deixar bem claro aqui, não é porque uma criança tem um reumatismo que tem maior chance de ter uma doença oncológica, né? Então, a importância, sim, do médico fazer o diagnóstico, né? Fazer o diagnóstico diferencial é muito importante, até com mais infecções e neoplasias, que são muito mais frequentes, né? Eu brinco que a infecção é no sentido de ser o mais comum, né? Que são os vírus, as viroses, e muitas vezes uma criança tem um diagnóstico tardio, tanto de uma doença oncológica ou de um reumatismo, porque é sempre taxado como uma virose, né? Então, porque realmente é mais frequente, mas cabe àquele médico perceber que se a criança persiste com sintomas, encaminhar o especialista, né? Bom, me corrijam, por favor, mas eu estou percebendo aqui que é necessário, de fato, um suporte multidisciplinar numa situação dessa, né? A gente está falando aqui da reumatologia, oncologia e tal, mas Sim. gostaria que o senhor me explicasse. E o doutor já falou não ali. Ih, lá, já. Conte aí, doutor. Não, Ah, não. Multidisciplinar depois do diagnóstico. Vamos deixar claro. A hora do isso. diagnóstico, eu vou colocar novamente experiência. Não é a doutora nem o doutor, que são especialistas que vão receber esse doente. A maioria dos pacientes vão num pronto-socorro, vão num ambulatório de pediatria geral. Aí sim, ele tem que fazer esse diagnóstico. Depois, sem dúvida, com a Do suspeita especialista. diagnóstica, aí o especialista entra. Aí, com o diagnóstico feito, aí sim uma multidisciplinaridade. Aí não só o oncologista, a enfermagem, o fisioterapeuta, o nefrologista Psicóloga, né, precisa, também. a psicóloga Uhum. precisa, a doutora Reumar também precisa para alguma intercorrência que precisa. Mas isso já é com o diagnóstico em mãos, uma equipe multidisciplinar. O diagnóstico mesmo é feito naquele momento, e eu sempre brinco, ninguém vai chamar, o pai não vai chamar o oncologista, nem o reumato, ele vai primeiro ir lá É, no socorro, ele pediatra. no pediatra, ele vai lá no consultório do pediatra e é ele que vai ter que fazer a suspeita. Ah, óbvio, ele pode chamar para nos consultar, para discutir, não é isso, mas o diagnóstico inicial é feito é de medicina primária que a gente fala, é o pediatra, é o paciente que vai ao UBS, é o paciente que vai ao consultório médico do generalista, ele que faz diagnóstico de câncer de reumato, inicialmente é suspeito. Aí, olha, suspeitou, aí chama assim o especialista para comprovar, ou pede uma consulta de segunda opinião. Doutora? Era isso que eu ia comentar isso, que eu acho que a importância do pediatra ou do médico da família, né, o próprio ortopedista também, no caso dos tumores ósseos, o infectologista, mas a princípio a primeira presença que a mãe procura é o pediatra, né, ou o médico da família, aquele médico do pronto-socorro, do posto de saúde próximo da sua casa, né, então ele vai ter que levantar a suspeita, ver que a criança está percebendo a sintoma clínica e procurar encaminhar para o especialista, né? Doutor, diante dessa realidade que a doutora Daniela nos traz também aqui, né? Como é que o senhor observa? O senhor é professor, né? Como que o senhor observa, inclusive, a formação do próprio médico em relação a esse primeiro momento, né? Do diagnóstico, primeiro atendimento? Como é que tem sido isso? Infelizmente, ainda a gente recebe muitos pacientes com diagnóstico tardio, mesmo na cidade de São Paulo. Isso é questão da formação. O médico vai conhecer aquilo que ele aprendeu. Tem que estar incluído isso na maioria dos currículos. Tem que passar no ambulatório, na aula de internato, para serem expostos a quem a prática de enxergar com por que não foi feito o diagnóstico. Porque se pensou em outras situações. E às vezes dá diagnóstico de outras situações que são muito mais incomuns, mas porque algum motivo chegou a ter aprendido isso na faculdade. Então, é muito importante que a gente tenha essa questão, e que nós estamos fazendo aqui agora. Isso que nós estamos fazendo aqui agora já é também é uma questão educacional.
Quer dizer, o paciente tem que lembrar que o paciente também pode ter câncer. E quem faz esse diagnóstico inicial da suspeita é o socorrista, a medicina primária, quem você quiser. E aí, infelizmente, falta condição e investimento na área educacional. Por isso que todos os congressos de pediatria, a gente tem que ter a parte educacional das diversas especialidades para que o generalista aprenda os principais sinais e sintomas e possa fazer o diagnóstico, ou pelo menos a suspeita diagnóstico, e assim encaminhar. Então, o investimento tem que ser contínuo nessa situação educacional para o diagnóstico precoce. E lembrar que, acho que é importante esse conceito, a gente fala diagnóstico precoce, não quer dizer que o tumor está precoce na criança, não. A criança, normalmente, tem doenças muito agressivas. Ele não é precoce no sentido que está pequenininho como no adulto. Ele simplesmente, a gente quer o precoce que seja feito de forma rápida, para que não agrave mais a criança para o início do tratamento. A leucemia é uma doença sistêmica, ela é rica muitas vezes, em sinais e sintomas. Óbvio que a gente quer mais inicial ainda, mas ele já é agressivo. Neuroblastoma é uma doença que em 70% dos casos, 80% dos casos, já são metastáticos ao diagnóstico. Não é uma questão de atraso. Então, já tem a doença agressiva e você não faz o diagnóstico, este atraso na espera, no encaminhamento, é que a gente chama a atenção que poderia ser mais rápido. Doutora. Sim, concordo. Eu acho que é importante a gente sempre estar com essa educação continuada, né? Eu até estava comentando recente com um grupo de colegas, até a dificuldade de interpretar o simples hemograma, né? Nos próprios congressos de pediatria, a gente tem aulas para interpretação de hemograma, que é um exame básico, simples, fundamental, e às vezes a gente pega hemogramas já com a presença de blastos e que o pediatra não fez nada, ou o médico da família ele não encaminhou, né, para um centro secundário e terciário para uma investigação mais precisa. Então, eu acho que isso é muito importante a gente falar sobre isso, né? E justamente para poder atualizar cada vez mais, né? Eu brinco que hoje a tecnologia está aí, a gente consegue acessar cursos online, artigos, faculdades, então é muito importante uma educação contínua, né, do médico e generalista, principalmente, e claro, do especialista também, né, para cada vez melhores protocolos de tratamento, com certeza. Olha, doutora Daniela, a gente está na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, maior parlamento estadual da América Latina. Aqui são pensadas todas as leis também do nosso estado. E eu acredito que a presença dos senhores hoje aqui no Alesp em Pauta vem refletindo exatamente sobre essa questão formativa dos senhores médicos, né, daqueles que vão atender os nossos, que vão nos atender. E aí fica também, acho que aqui a sugestão, né, sobre essa questão que eu gostaria que os senhores trouxessem, inclusive aos nossos parlamentares aqui na Alesp, no sentido de fomentar cada vez mais um orçamento, mas um orçamento válido de fato, para quem está ali, para quem está trabalhando no atendimento, no diagnóstico, enfim, quais são as necessidades que os senhores médicos observam, né, e que devem ser faladas justamente aqui, neste parlamento. Por favor. Doutora, fica à vontade. Doutora Daniela. Eu acho isso, eu acho que a gente tem que focar no cursos, né, de educação médica continuada. Eu acredito que o médico que está na linha de frente, no pronto-socorro, Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, sim, fique à vontade. Ah, tá, desculpe. É que está na linha de frente, no pronto-socorro, ali no seu dia a dia, ele poderia realmente sim ter algumas aulas, né, de cursos online, por exemplo, para fazer, aulas práticas, inclusive, também, se for necessário, passar no centro, né, com especialista. Das doenças mais frequentes ali da infância, né? A gente sabe que as infecções são mais comuns, claro, mas eu acho que hoje é importante a gente saber também o diagnóstico diferencial, né? Uma das queixas principais dos pais é que tudo é virose, né? E realmente dessas viroses, graças a Deus, a maioria mas a gente sabe que uma porcentagem entra ali no diagnóstico diferencial da febre de origem determinada, aquela febre persistente, mais de 14, 20 dias. Com certeza, as nossas doenças reumáticas, as doenças neoplásicas, né? Doenças inflamatórias intestinais, problemas da tireoide. Então, é muito importante essa atualização contínua do pediatra que atende
nessa atenção primária com a criança, né? Doutor Sidney. Eu acho que na área oncológica, o investimento é contínuo. Ele começa, a gente tem uma situação que a gente chama controle do câncer, cancer control, né? O controle do câncer são etapas que vão desde áreas que não estão relacionadas ao oncologista, ao generalista, que tem que ser investida em cada ponto. Não adianta investir nesse pedacinho. Tem que investir no diagnóstico, no tratamento. Não existe prevenção em criança, mas existe rastreamento, existe técnica de diagnóstico mais precoce, como fazer tudo isso. Então, o pediatra, pegar uma coisa básica, o pediatra que está num lugar com 10 mil pacientes, ele tem que ter condições de tratar aquele paciente, tem que ter tempo para olhar, fazer o diagnóstico, fazer a consulta corretamente. Então, o investimento para que os profissionais estejam preparados e as condições de atendimento tem que estar. Então, tem que ter acesso a um exame básico, um resultado rápido. E nós estamos falando de coisas banais hoje, hemograma, raio-x. Mas é isso que faz? Isso auxilia na base para ser encaminhado. E aí, o segundo passo. Então, nós temos um programa, por exemplo, de dar suporte a várias UBS para que liguem e a gente descarte. São vários programas de estratégias que podem melhorar essa conexão entre diagnóstico, suspeita diagnóstico e confirmação diagnóstica rapidamente. As condições existem, onde sempre precisa o quê? Investimento na saúde, isso é claro. Em saúde, às vezes o time fala, hoje se investe na educação. É importantíssimo na educação, e nós estamos falando aqui dos dois. Mas não existe situação onde a saúde não seja prioridade. Mesmo para você aprender direito na escola, você tem que estar sadio para poder ir para a escola. Então, existe muita essa discussão hoje, a nível, enfim, não vou trazer esse tema dessa forma, mas saúde é básico. Então, nós estamos falando de atendimento correto na questão primária, para que a gente que esteja na linha terciária receba o paciente com a melhor condição possível. Porque isso também faz diferença. Eu já dei o exemplo e vou voltar. O paciente que vem com leucemia sem corticoide prévio, ele tem melhor chance de cura do que o paciente com leucemia que tomou corticoide no pronto-socorro para eu achar que o paciente tinha uma doença reumatológica. Por exemplo, estou pegando outros motivos também, mas porque tinha uma bronquiolite, tem mil outras razões de fazer corticoide. Eu peguei só o gancho, mas por uma infecção ou não, uma complicação na época do inverno, que criança tem muito, que por exemplo, e muitas vezes entra com corticoide e ele vai para casa com corticoide. Não era isso, era uma leucemia, que é agravada, óbvio, com uma questão pulmonar, etc. E tal. A criança já perdeu a maior chance de cura dela. E uma sugestão também, que eu acho que é importante, esse pediatra que está na linha de frente, ter acesso rápido ao especialista. Né? Hoje a gente tem as telemedicinas, esses programas, mesmo que seja por telefone, para você conseguir pelo menos orientar, descartar e encaminhar rapidamente se for necessário, né? Eu sou professora da Universidade Federal de São Paulo e muitas vezes a gente tem dificuldade de conseguir um acesso rápido do encaminhamento do pediatra para o nosso setor de reumatologia pediátrica. E é um atraso, às vezes, de 2, 3 meses ou até mais para a criança chegar no nosso ambulatório, né? Então, acho que isso é importante, essa agilidade para a gente poder reconhecer e fazer uma triagem, nem que seja à distância, para poder agilizar os casos que são urgentes, porque, por exemplo, uma doença oncológica é grave, se você não trata rápido em 60, 90 dias, muda todo o prognóstico, né? E no mesmo sentido na reumatologia em relação às sequelas, né? E a parte da habilitação, tudo. Então, eu acho que é muito importante esse acesso rápido, né, do paciente a um centro especializado e referenciado. Bom, aí diante dessa situação, né, também tem a questão dos equipamentos, e aí hospitais de qualidade, etc e tal, né, que estão envolvidos diretamente nessa realidade, né. Bom, a gente está chegando no finalzinho do programa, mas eu gostaria de uma palavra de cada um dos senhores, por favor, para amarrar tudo isso que foi falado aqui. Muitas vezes a gente sai com uma ideia e no decorrer do tempo, né, no caminho, a gente vai encontrando outras situações. Mas acredito que tenha ficado bem clara a exposição dos senhores hoje aqui no Alesp em Pauta. E essa tem que ser, de fato, uma pauta muito bem trabalhada aqui no Parlamento Paulista.
Para a gente amarrar tudo isso, então, por favor, doutora Daniela, gostaria das considerações finais da senhora. Eu queria primeiro agradecer, né, o contato. Eu vou até uma opinião minha, né, um depoimento também como mãe. Há um ano, a minha filha mais nova, ela está tratando leucemia. Eu fiz o diagnóstico rápido, né, ela em 2, 3 dias, ela teve uma dor na perna, uma dor muscular. Ficou quietinha, sem brincar, né, ela não teve febre, mas a mãe conhece o seu filho, a gente sente. E realmente, como eu lido com isso, né, diagnóstico diferencial com doenças reumáticas, no segundo para o terceiro dia dos sintomas, ela acordou com dor na perna na madrugada, e eu vi que aquele sintoma persistiu no dia seguinte, não querendo brincar. Fizemos o diagnóstico de leucemia através de hemograma, já com a presença de blastos, né, em 3 dias de sintomas. Então, eu acho que é muito importante, porque eu vejo a importância de a gente fazer o diagnóstico precoce. Não é um tratamento fácil, né? O aspecto emocional e também diário, né? Em que a gente tem que estar muito tempo internada. Então, realmente, eu sou fã, né, da oncologia. Eu acho que é muito importante você realmente descartar uma doença grave, que é mais comum, inclusive, como a gente mencionou aqui, do que primeiro pensar numa doença reumática, de um reumatismo, imunossuprimir a criança, dar corticoide, o que vai atrasar ainda mais o diagnóstico, né? Então, eu queria agradecer esse espaço também. Eu acho que é fundamental a gente falar sobre isso, para a criança, assim como eu pude fazer o diagnóstico da minha filha, outras crianças também poderem ter o acesso precoce, através da suspeita diagnóstica, pelo pediatra, encaminhando ao especialista que for necessário, né? Doutora Daniela, Obrigada. muito obrigado por partilhar, inclusive, a história da senhora, da tua filha, conosco aqui em nosso programa. Muito obrigado, saúde. Doutor, por favor. Obrigada. Eu acho que a mensagem que eu coloco sempre é que o câncer é curável. E aí a gente tem que dar a melhor chance para essas crianças. E esse é o investimento que tem que ser feito a nível de primeiro setor, segundo setor, terceiro setor. Eu presido uma associação para crianças com cânceres e eu vejo muito essa realidade também nesse sentido, além de oncologista pediatra. O que eu acho é que a gente tem a obrigação de oferecer a cada uma das crianças desse país ou desse estado, como vocês quiserem chamar, a melhor chance de cura, porque é real. Esse é o X. Como é real, é o esforço contínuo, educação, investimento no hospital, na educação, no pediatra, primário, secundário, em todos os níveis, porque uma doença não é, então era câncer, então não era bom, não. Eu quero deixar essa mensagem. As chances de cura hoje são imensas. Em leucemia, como você colocou, são quase 100%. Mas tem que ser tudo feito diretamente. Óbvio que a gente tem até conhecimento daquelas leucemias que não são tão boas. A gente também tem que saber para diferenciar tratamento. Então, hoje a gente consegue tratar cada criança como uma criança única, se a gente tiver toda a condição do conhecimento atual. Para isso, tem que existir um investimento contínuo de diversos setores, e essa é a bandeira que eu bato muito. Porque a gente tem condições de fazer isso melhor pela criança, mas, obviamente, os recursos são necessários. Então, a Assembleia, vamos lá botar mais dinheiro aí na oncologia pediátrica ou na pediatria como um todo, as pessoas todas envolvidas nisso e não envolvidas enxergando que, fazendo todo esse investimento, a gente vai, cada criança que nos procurar, a gente vai dar a melhor chance de cura para ela. Muito obrigado, doutor Sidney, muito obrigado, doutora Daniela. Coragem aos senhores, muito obrigado pelo conhecimento, pelo tratamento que os senhores nos dão. Gratidão por esse momento também de troca aqui de experiências, de falas, enfim, é o parlamento, é exatamente assim. Um abraço, até o nosso próximo encontro, viu? Sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada. E a você que esteve Obrigada. conosco durante a exibição deste programa, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau.